Então a gente vai falar aí de sistemas microprocessados em especial, tá bom? Na aula passada a gente tinha visto aí o que era um sistema microprocessado, o que era um sistema microcontrolado, verificamos algum diferencial, né, entre esses dois dispositivos, né? E agora a gente vai verificar, né, a gente vai trabalhar, né, sistemas microprocessados. Então a gente vai se aprofundar um pouco mais, tá bom? É um pouco mais, não é muita coisa não. E aí está o crédito do professor Janine, que trabalhou com a gente nesses slides aí nos semestres anteriores, tá bom? Bom, o que são então esses nossos microprocessadores? Basicamente são dispositivos eletrônicos que fazem sempre uma mesma coisa, né? Então não é um dispositivo inteligente, é um dispositivo que faz sempre a mesma coisa. O que ele faz? Ele faz a busca da instrução na memória, ele decodifica essa instrução e ele executa essa instrução, tá bom? Então, basicamente, ele faz isso né, de forma repetitiva, tá? De forma repetitiva, está sempre fazendo isso. Busca a instrução na memória, executa essa instrução, né, decodifica essa instrução, executa essa instrução. Feito isso, ele vai lá e vai buscar a próxima instrução, né, no próximo endereço de memória, de forma sequencial, tá bom? Ele, obviamente, é um circuito integrado, né, então ele está falando sempre aí de eletrônica, e ele é um circuito eletrônico a partir de uma tecnologia que se chama-se LSI, que é integração em larga escala. Então, LSI, né, é integração em larga escala. Bom, basicamente, o que o nosso processador faz? Ele acessa a memória, então o primeiro passo dele é acessar a memória. Você resetou o computador, o processador, ele vai e coloca o endereço 0 ou o endereço inicial de reset no contador de programa. Então lembra que na aula passada nós trabalhamos o contador de programa, que era ele que indicava ao processador, ao controlador, aonde estava o endereço da instrução a ser executada, né? Então, o reset é justamente a primeira colocação em que você faz e força esse processador a zerar, né, o sistema dele de contagem de programa. E ele vai, então, na memória inicial, ou na memória 0, ou na memória FFFF, e busca lá um dado. Esse dado ele vai interpretar como sendo uma instrução. Vai decodificar essa instrução, vai executar essa instrução e automaticamente incrementar o contador de programa, para que ele repita o processo. Fazer um opcode fetch, ou seja, buscar uma nova instrução, decodificar essa instrução e executá-la novamente, tá bom? E, obviamente, ele vai acessar os periféricos. Quais são os periféricos? São aqueles dispositivos de entrada e saída que a gente viu lá na primeira aula, tá bom? Então, pode ser aí um HD, pode ser um SSD, tá bom? Pode ser um áudio, né? Pode ser um timer, enfim, um periférico qualquer, tá? E esse microprocessador ele é capaz de executar uma sequência de instruções. Então, cada processador tem o seu conjunto próprio de instruções, né? Então, a gente já viu, por exemplo, na aula passada, que os PIC16F, eles têm 33 instruções. Então, aquilo é o que ele sabe fazer. Tá? Esse Z80 que a gente vai trabalhar hoje, ele tem mais de 250 instruções. Tá bom? Então é muita instrução. Ele é já de uma geração mais antiga em que ele foi concebido em metodologia CISC, né? Ou seja, de instruções complexas. Tá bom? O que a gente tem a nível de barramento? Então a gente tem o barramento de dados, o barramento de endereço e o barramento de controle, sendo que o nosso dispositivo microprocessador, o microcontrolador, é ele que vai comandar a maioria desses acessos à memória e aos periféricos, tá bom? Então a maioria desses acessos é comandado pelo microprocessador, pelo microcontrolador.
Bom, já está gravada, tá? Está gravando. Então, para isso, ele tem que ter o barramento de dados. Ele, normalmente, é quem é o dono do barramento de dados, né? Ele tem também o barramento de endereço, também, normalmente, é o dono de endereço de barramentos, tá? Existem algumas operações, como, por exemplo, o DMA. O que é o DMA? É o acesso direto à memória. Então, esse acesso direto à memória, né, esse acesso direto à memória, o microprocessador ou microcontrolador, ele sai fora, né, e um dispositivo periférico de hardware assume o controle da via de dados e da via de endereço, para fazer uma escrita, uma leitura, uma transferência de dados diretamente na memória, sem passar pelo processador. Seria um processo mais rápido que fazendo essa passagem aí pelo processador, tá bom? Bom, quais são os processadores que a gente tem aí como exemplo aí? A gente tem aí, vocês, não sei se vocês já ouviram falar desses caras, mas, sim, né? Vocês fizeram a minha aula de histórico, né? Então, com a minha aula de histórico, vocês viram algum desses caras aí. Na Intel, a gente tem o 8080, 8085, 8086, o Pentium Core i7, né? Então, da Zilog, o Z80, o Z8000, agora o Zatara. Da National Instruments, mais conhecida, NSC 800. Da Signet, o 6500. Professor, Oi. só uma pergunta. Aí, alguns microprocessadores como o da Intel, da Zilog, da NAT, não entram os processadores ou microprocessadores de celular, né? Porque meio que os processadores até têm uma diferença, ou não? Sim, sim, eles têm uma diferença grande. Inclusive, eu acho que eu tenho um slide aqui só para processadores, mais para celulares, entendeu? Então, eles são um pouquinho diferentes. Esses que a gente está mostrando nesse slide em especial são processadores antigos, né? São processadores antigos. Então, são processadores que hoje não são mais utilizados assim, no dia a dia, né? No dia a dia eles já não são mais utilizados, a não ser para a gente poder trocar, né? Então nós vamos chegar aí, que é justamente esse cara aí, ó, microprocessadores ARM, tá? Então ARM é Advanced RISC Machine, ou seja, máquina avançada do tipo RISC, ou seja, de instruções reduzidas, tá bom? Esses microprocessadores ARMS, eles são utilizados aí muito em celulares, tá bom? Então, eles são microprocessadores, e só que eles são desenvolvidos pela Acorn, né? Então, a Acorn faz como se fala? Ele faz o design desse microprocessador interno, tá? E ele acaba... Então, ARM é Advanced RISC Machine, ou seja, máquina RISC avançada. Tá bom? Então, o que acontece? Existe uma empresa que é a Acorn, né? Acorn. Hoje até ela já mudou para, acho que, ARM Technologies, né? ARM Technologies. E qual que é o processo dela? Ela desenvolve o design do processador. Tá? Desenvolve design do processador. Não é RISC, tá? RISC. Aí entraria tipo as linhas de Qualcomm, né? Que são os Spine Dragons, da Samsung, que são os Exynos, ou mesmo da iPhone, né? Que são os AD, Bionic, essas coisas. Aí entraria nessa empresa, certo? Sim, exatamente. Tá? Exatamente. O RISC aí é daquele que a gente viu na aula passada, de Reduced Instrument Standard Computer, né? Computador SET, né? SET Computer. Computador com conjunto de instruções reduzido, tá? Então ele é um processador estudado e projetado aí pela Acorn para ela ter um desempenho muito bom em RISC. E mais ainda, né? O consumo de energia dele ele é muito pequeno, né?
pequeno. É uma sigla dentro de uma sigla, exatamente. Tá? É uma sigla dentro de uma sigla, exatamente. Então, por esse consumo pequeno hoje, ele é utilizado muito em dispositivos aí celulares, tá bom? E ele é o, vamos dizer assim, são os mais atuais, né? Hoje, se a gente for desenvolver aí um dispositivo desse tipo, né, com microprocessador, ele, com certeza a gente vai passar aí a utilizar um microprocessador da linha da ARM, né? E aí, o que acontece? Essa tecnologia, então, alguém que quiser fazer, por exemplo, a Texas quer fazer, então ele vai lá, entra em contato com a ARM e pega esse design da ARM, né, e faz em cima do design, do design dessa ARM, tá? E ele vem sendo desenvolvido, tá? Essa empresa aí já é bem antiga, essa Corn, tá? Então, o FPGA, Michel, ele não é nenhum desses dispositivos, tá? O FPGA é um dispositivo em que eu posso programá-lo a nível de como interligar os circuitos integrados que tem lá dentro. Então, ele é um conjunto de circuito integrado básico, né? E eu posso fazer a conexão deles via uma programação chamada VHDL. Beleza? Então, via VHDL, a gente programa esse FPGA. Então, ele é um dispositivo vamos dizer assim, é um dispositivo de hardware, mas em que eu posso programar esse hardware. Lembra na aula passada que a gente falou, olha, a gente tem nos computadores atuais, nas placas atuais, a gente tem a CPU, né, e mais a Via Norte e a Via Sul, que eram basicamente os periféricos. Então, o FPGA seria a programação desses periféricos, desses circuitos integrados dedicados. Tá bom? Então, o FPGA é mais para fazer um circuito integrado dedicado. Tá bom? Professor, o SSD entra nesse ARM ou não? Não, o SSD é um dispositivo à parte, né? Eu posso ter um ARM lá dentro. Porque eu sei que agora os novos SSD, eles meio que vêm já com meio que um microprocessamento para ele folgar, né? Deixar meio mais folgado para o processador ele processar outras partes de arquivos. Sim, exatamente. O que acontece nos novos dispositivos é que eles vão nascendo já com processadores, vão nascendo inteligentes, né? Eles vão nascendo com processadores próprios. É o caso do SSD. Ele continua sendo SSD e tal, mas você inclui nele um dispositivo ARM para que ele possa acessar a memória e trabalhar, porque o microprocessador mesmo, do sistema geral, do computador, ele quanto menos ele trabalhar, melhor. Então ele vai sempre passando os comandos para os outros dispositivos. Então, por exemplo, a gente comentou aí no DMA. Então, o que acontece no DMA? Vamos supor que você precisa transferir um bloco de dados que está numa posição de memória para outra posição de memória. Ou mesmo você quer tirar os dados que estão no seu SSD e quer colocar na memória. Tá? Então, isso, normalmente, você pegava o processador, ia lá, pedia um dado no SSD, o SSD mandava, e o processador pegava, ia na memória e colocava na memória. Então, é um processo longo a nível de execução, justamente porque o processador entra no meio. Então, o que o processador faz? Eu preciso transferir um bloco de dados diretamente para a memória do meu SSD. Ele entra em contato com esse DMA, né, acesso direto à memória, e fala para ele, olha, transfira do periférico tal, os endereços, iniciando no endereço tal, sei lá, 1 quilo de dados que vai para a memória tal. Então ele só dá esses comandos e manda ver para o dispositivo. Então o dispositivo DMA ele se encarrega de fazer esse processamento enquanto o processador está fazendo outra coisa. Né? Então o processador é tipo um mandatário. Né? E quanto mais ele tiver dispositivos inteligentes anexados a ele, mais tranquilo ele vai ser. Tá bom? Bom, o processador que a gente vai trabalhar nessa aula aí,
não é um grande microprocessador, tá? É o Z80, foi um top na época aí, tá? Mas é o Zilog, tá? É um CI aí de 40 pinos, né? A carona dele é essa aí, tá bom? Então, não sei, circuito integrado de 40 pinos. Né? Não tem nada demais aí dos outros, a não ser que ele era programável. Agora sim, aqui entra né, o que ele tem aí, tá? Então, seria a pinagem dele e os barramentos. A gente vê aqui, logo na parte de baixo, a gente vê aí a via de dados dele, tá? Então, eu tenho aqui a minha via de dados. Quantos dados ele tem? São 8, né? Isso, de D0 a D7. São 8 dados, ou seja, cada vez que ele acessa a memória, o legal é que ele acesse, que ele leia, né, 1 byte de memória. Né? Então ele vai lá e lê 8 bits. Ele vai escrever 8 bits. Ele vai enviar um dado para um periférico, o ideal é que ele envie 8 bits. Ah, ele pode enviar um bit só? Pode, mas está perdendo tempo. Tá bom? Mas a ideia, então, é que o tráfego de dados dele, o barramento de dados dele, seja de 8 bits. Ele vai ser melhor aproveitado se ele utilizar os 8 bits, ou seja, 1 byte. E aí, ó, daqui até aqui, ele tem endereços. Tá bom? Então, olha só. Ele tem aí de A0 a A15, ou seja, ele tem 16 endereços. Com 16 endereços, quanto de memória ele pode endereçar diretamente? Quantos endereços diferentes ele pode acessar? Quantos K? Ó, vocês já fizeram essa aí várias vezes, hein? Então ele tem 16 endereços, não é isso? 16 endereços, eu posso falar que ele é 2 a décima e 2 a sexta. Tudo bem? Quase, hein, meu jovem? 32K? Não, 2 a sexta é 64. Né? Então, meu amigo pode acessar 64K. Sem tramóia, né? Então, tem gente aí que inventou umas tramóias, que tinha um computador aí, o MSX, que conseguia acessar 1 mega com esse cara aí. Mas era uma tramóiazinha aí, tá bom? Então, sem tramóia, 64K, não 65, tá, jovens? 64. 2 a sexta é 64. Beleza? Então tá ótimo, ó. Professor, Oi. por que deu 64? Deu uma cortada aqui. Deu 64 por quê mesmo? Então, ó, porque eu tenho aqui, ó, 2 a 16, né? 2 a 16, porque são 16 endereços. Né? Então, com 16 endereços, eu tenho 2 elevado a 16 endereços diferentes. Então, o que eu faço? Como 2 elevado a 16 é ruim de falar, a gente separa aqui, ó, 2 a décima e 2 a sexta. Né? 2 a décima eu sei que é 1K. E 2 a sexta é 64. Beleza? Não, não tá errando, porque a base é 2, né, Caio? Oi. Nem tal a ver, mas eu estava vendo umas pesquisas que os novos processadores, tipo agora o novo Intel, né, de nova geração, precisa trocar as placas-mães porque meio que segura. Você pode me explicar sobre isso? Porque meio que ele segura o processamento para as placas inferiores e para as placas superiores ele meio que dá um boost de overclock. Então, bom, vamos lá. A gente tenta, por exemplo, quando esse processador aqui ele estava em voga, né, esse Z80 ele estava em voga, ele era um cara que trabalhava sempre e todos os periféricos que ele tinha trabalhava a nível de bytes com 8 bytes. Bom, aí logo na sequência
vocês viram que a IBM PC lançou o PC utilizando um processador da Intel, que era o 8086. Esse 8086, ele trabalhava com barramento de dados de uma word, ou seja, 16 bits, né? Então era o dobro desse aqui, tudo bem? Era o dobro desse aqui. E aí o que acontecia? Era um sistema que ficava muito caro para você desenvolver com o que você tinha na época. Eu não tinha memórias de 16 bits, né, de dados. Então, o que eles fizeram lá? Pegaram o 8086 e deram uma ruinada nele, né? Uma ruinada. Eles desenvolveram um processador chamado 8088, que internamente ele era de 16 bits, mas externamente ele trabalhava com 8. Então, cada vez que ele acessava a memória de dados, seja para instrução, seja para buscar dados, né, ele precisava de 16 bits. Mas como ele acessava com 8, ele ia lá 2 vezes, tá bom? Então, o que acontece hoje, né, provavelmente o que deve estar acontecendo é justamente isso. O seu processador é de 64 bits, né? Só que todo o seu sistema está concebido, foi compilado, foi trabalhado para 32 bits. Ou seja, está concebido para trabalhar com menos bits de uma vez. Então, o que acontece? O nosso processador ele acaba sendo subutilizado. Tá? Subutilizado. A maneira que você pega o seu Windows, por exemplo, coloca um Windows de 64 bits, compilado para 64 bits, o que acontece? O desempenho dele melhora, por quê? Porque você aproveita todo o desempenho do processador. Tá? E isso acontece cada vez que os processadores é feito um upgrade no processador. Tá? Se fez um upgrade no processador, eles ganham, por exemplo, novas instruções, novos, né, características de entrada e saída, isso acaba influenciando. Tudo bem? Tá? Então isso é da própria evolução aí do processador. Bom, aqui embaixo eu tenho 2 pinos que sem eles o processador não funciona, que é justamente a alimentação. Tá? Então sem alimentação esse cara não funciona. E aí a gente tem um pino aqui, ó. Então, quando normalmente esse pino tem uma setinha, né? Então, aqui a setinha está entrando. Então, é uma informação, um sinal que entra no processador. Aqui em cima, a gente tem uma seta saindo do processador. Então, é um sinal que é gerado pelo processador, tá bom? Então, você vê que os endereços, ó, são todos gerados pelo processador. A via de dados não tem nada. Por quê? Porque às vezes o dado entra, às vezes o dado sai. Tá? VCC e GND não é dado, não é informação, ele é alimentação do dispositivo. Tá bom? Todo processador ele é um dispositivo dinâmico, ou seja, ele precisa de clock para funcionar. Tá bom? Então tá aí um pino de clock. No caso do processador, o Z80, ele precisava de um sinal de clock externo. Né? Então eu tinha que fazer um circuito de clock para que ele pudesse funcionar. Tá bom? Aí, ó, nós comentamos hoje já na aula o nosso pino de reset. Então, quando esse reset era acionado, então ó, com a bolinha aqui, ó, a informação que ele é acionado em 0. Então, quando esse pino ia a 0, o meu sistema aqui começava a trabalhar do zero. Ele era resetado, o contador de programa era resetado. Então, o que faz o clock aí? O clock ele é o sincronismo de todo o dispositivo interno. É ele que dá o timer de funcionamento, tá bom? Então, imagina aí que você... Não sei se, né, alguns devem ter, por exemplo, tiveram lá digitais. E esses que tiveram digitais provavelmente tiveram contadores. Tá bom? Então chegou numa época lá que chegaram contadores. Então esse pessoal que teve, o que ele contava? Ele contava justamente quantos sinais de clock que tinham chegado nele. Tá
bom? Esse sinal de clock no dispositivo microprocessado, microcontrolado, ele vai dar justamente a sequência ou a velocidade com que esse cara vai trabalhar, tá bom? Então, cada informação de clock é um restart para que ele avance aí no processamento, tá bom? Bom, beleza? Tá. Então, o que a gente tem aqui em cima, tá bom? A gente tem aqui em cima WR e RD. WR é write e RD é read, né? Então, write é escrever, read é ler. E eles são acionados em 0. Então, o processador, quando quer escrever alguma coisa, ele coloca o pino write em 0. E quando o processador quer ler alguma coisa, quer fazer um read, ele coloca o pino de read em 0. Não, o cara que fez esse cara que processar com 1 mega de memória, ele não avançou ele não acelerou o clock dele, tá? Mesmo porque esse cara aqui já trabalhava em 8 MHz, né? Uma clock diferente. Então, para que ele conseguisse trabalhar com 1 megabyte de memória, de acesso de memória, ele colocou outros 4 bancos, né, de memória aí de 64K, mas eles eram endereçados como se fossem periféricos, né, como se fossem periféricos. E aqui está justamente aqui, ó. Você pegou justamente aqui. Mais ou menos, né? É o que de inventar as coisas, ó. Então aqui a gente tem lá, ó, memory request. Então o que é memory request? Requisição de memória. Então o processador que quer trabalhar com a memória, esse cara vai a 0. E aí ele vai a 0 junto com um dos dois pinos, ou read ou write. Então você combinou memory request com read ou write, você sabe que o processador está escrevendo ou lendo na memória. E aí o bichão aí maluco, ele colocou aqui, ó, o I/O request, né? Então ele colocou alguns bancos de memória, no caso tinha 3 bancos de memória que eram conectados ali via periférico, como se fosse uma requisição de I/O. Então I/O request seria requisição de periférico, requisição de I/O, tá? Então, por exemplo, eu quero escrever num periférico, escrever o write, e periférico é esse I/O aqui. Então ele zerava o pino 20 e o pino 22, ou seja, o I/O request e o WR, tá? Eu preciso fazer uma leitura no meu dispositivo. Então ele faz I/O request e read, tá? Então ele pegava os dois, tá? E aí a memória e os dispositivos de periféricos, todos eles têm um endereço. Então vamos supor, eu vou escrever num periférico. Então você vai colocar esse pino de I/O request em 0, você vai escrever então write, e você vai colocar qual é o endereço que você vai escrever nesse periférico. Entendeu? Então ele é esses 4 pinos aqui, né? Junto com o endereçamento, junto com o dado, ele é que vai fazer o controle do seu barramento de memória e do seu barramento de periféricos. Beleza? Ô, professor. Sim. Esse reset aí, eu dou um reset aí nesse 26 aí, ele vai paralisar essa parte toda aí? Então, quando você resetar o processador, ele começa do 0. Então é como se você ligasse e desligasse o seu computador. Então você pega o seu computador, desliga ele. Na hora que você liga, ele liga resetado. Ou seja, ele vai lá no BIOS, começa tudo do 0. Entendeu? Esse pino de reset serve para isso também. Quando você reseta o sinal, ou seja, quando você coloca um 0 aí nesse processador e ele é resetado, ele coloca 0 no contador de programa. E aí ele começa a pegar o programa dele desde o endereço 0. Tá?
Tá ok, muito obrigado. Tá. Exatamente, Leandro. É para reiniciar o computador, tá bom? Hoje, antigamente, nos computadores antigos, a gente tinha um pininho de reset que funcionava para isso, né? Não quero desligar o computador, aí você apertava o pininho de reset. Hoje não vem mais esse pino aí, tá bom? E o Atila, esse Memory Request e o I/O Request, eles são requisição de memória e requisição de dispositivos de entrada e saída, tá? Então, o que você estiver utilizando aí conforme a sua instrução, ele aciona ou a memória ou o dispositivo de entrada e saída, juntamente com WRRD, né? Então, esses 4 aqui é que vão comandar aí o seu dispositivo aí de entrada e saída. Tá ótimo. É que assim, Patrick, quando a gente pega e faz a reinicialização hoje do computador, o que acontece? Hoje a reinicialização do computador é a parte de você desligar propriamente o computador. Então você vai, por exemplo, se tiver coisas pendentes, ele vai tirar essas pendências. Aí é que ele vai reinicializar. Entendeu? Então, por isso que a demora, porque quando você pede para desligar, o sistema operacional ele vai sendo encerrado diretamente. Tá? Enquanto você desliga o processador, ele não é desligado corretamente, não. Então, o seu sistema operacional, na próxima entrada, ele fica meio malucão. Entendeu? Então, tanto é que não convém fazer esse desligamento direto. Tá? Exatamente, porque a reinicialização ele tem que finalizar todos os arquivos que ele tiver, tudo que tiver pendente nele, a reinicialização do processador, ele encerra corretamente o sistema operacional. Então, quando você liga e desliga, você não encerra o sistema operacional, então as coisas vão ficar pendentes. Bom, Matheus, é assim, né? Por isso que corrompe, Israel. Então, vamos supor assim. Eu quero acessar um dado. Esse dado está onde? Está na memória? Beleza, então o processador tem que fazer um acesso à memória. Como é que ele vai acessar a memória? Ele vai colocar o endereço dessa memória, ele vai requisitar a memória, e aí ele vai escrever, ele vai dar um WR. E aí, depois que tiver tudo isso no barramento funcionando, aí ele vai fazer uma leitura, né, do dado aí, né, que ele está fazendo a leitura. É para fazer uma escrita, então ele vai colocar esse dado na memória para fazer essa escrita, tá bom? Não, eu quero fazer, não vou trabalhar com a memória, eu vou trabalhar com um dispositivo periférico, sei lá, um SSD, tá? Então, o dispositivo periférico, o que ele é? Ele é um cara um pouco mais lento, que não é memória, e normalmente eu mando para ele um dado, ou eu leio dele um dado, tá? Eu quero mandar um dado para o SSD. Se eu estou mandando um dado para o SSD, eu vou fazer uma escrita. E vai ser um dispositivo de I/O. Então você coloca um 0 aí no dispositivo de I/O, tá faltando a setinha aqui, né? Coloca um 0 no dispositivo de I/O, vai fazer a escrita, vai colocar um 0 no WR, coloca-se o endereço e coloca-se o dado. Quando tudo estiver ok, aí o SSD vai fazer a leitura. Renato, a programação é depois, só na memória. Tá? Aqui a gente só está vendo hardware, então a gente ainda não está vendo programação. Bom, beleza que essa parte aqui, Memory Request e tal. Então, esse conjunto aqui, Memory Request, I/O Request, WRRD, vai me dar o conjunto leitura ou escrita na memória, leitura ou escrita no dispositivo de entrada e saída. E aí, esses caras sempre estão associados ao endereço e ao dado. Se o dado vai ser escrito ou se ele vai ser lido. Tá bom? Beleza. Aí,
tem esse cara aqui que é M1, né? O M1, tá? Então é o seguinte, essa busca de instrução na memória, chama-se opcode, né? Opcode fetch. Então esse opcode fetch, ele às vezes ele é utilizado para trabalhar com outros dispositivos. E esses outros dispositivos, sabendo que o processador está fazendo o opcode fetch, ele aproveita para fazer outra coisa. E aí o que ocorre? O Z80 sinalizava para o resto do sistema que ele estava fazendo uma busca de instrução de memória. Então toda vez que o Z80 fazia uma busca de instrução na memória, esse M1 aqui era zerado, né? Então ele informava. Essa busca de instrução a gente chama de ciclos de máquina, tá? Então, quando a gente trabalha com o processador, ele tem o que a gente chama de 3 ciclos de máquina, que é a busca da instrução, a decodificação propriamente dita e a execução. Então, o primeiro ciclo de máquina, a primeira operação dele é essa busca de instrução. Então, essa busca de instrução é sinalizada com esse M1 aí, tá bom? Alguns dispositivos periféricos dele utilizavam essa sinalização aí, tá bom? A gente tem aqui 2 pinos aí, ó, 16 e 17, que são pinos de interrupção, tá? Então, o pino 16, que é uma interrupção externa, então quando você colocava esse cara a 0, o processador parava o que estava fazendo e executava uma interrupção. O mesmo acontecia com o pino 17, tá bom? Só que o pino 17, ele é NMI, ou seja, No Mascarable Interrupção, ou interrupção não mascarável. Então, o que acontece? Ó, são interrupções um pouquinho diferentes. O que é uma interrupção não mascarável? Imagina que o reitor da faculdade entra lá na nossa classe para ele dar um aviso para vocês, né? Então, vamos supor que ele entrou aqui na nossa classe, na nossa apresentação. Ó, eu sou o reitor aqui, quero dar uma apresentação para vocês. Ele não pede, ele manda, ele vai lá e pode falar, seu reitor. Ele não precisa pedir permissão para ninguém, ele simplesmente entra, fala e dá o recado dele. Entendeu? Agora, a INT é uma interrupção em que o sistema precisa precisa dar permissão. Então ela é mascarada. Então essa máscara é o quê? É ter ou não essa permissão de interrupção. Todas elas são instantâneas, tá? Só que aí, por exemplo, vamos supor que a tia da limpeza, ela não vai entrar aqui nessa classe aqui, óbvio, mas vamos supor que a tia da limpeza quisesse limpar a nossa classe lá, física, durante a nossa aula. Ela ia pedir a interrupção. Ó, eu queria limpar a classe, posso? E eu ia falar não. Concorda? Então ela até tentou interromper, mas não pode não. Agora vamos supor que tivesse lá no nosso horário de intervalo. Então eu comecei o intervalo agora, a tia chega lá, ó, professor, eu posso apagar a lousa aqui, fazer uma limpeza da sua lousa, etc., até você voltar do intervalo? Pode. Então eu dou a permissão, eu como microprocessador, deixo ou não ela realizar essa interrupção. A não mascarada, não tem jeito. Chegou lá o reitor, ele é o dono da faculdade, ele vai fazer o que ele quiser, entendeu? Então eu não tenho como impedi-lo de interromper a minha aula. Agora a tia da limpeza eu tenho. Se chegar um coordenador, eu posso falar para ele, olha, vou fazer o seguinte, em 2 minutinhos eu deixo você falar. Então eu dou um tratamento dessa interrupção. Mas é uma interrupção que eu tenho que deixar, percebe? Então isso muda aí a nível de funcionamento. Se pode ou não deixar. Então, a não mascarável quer dizer que ela tem controle total do sistema. E na INT, o meu programa lá interno, ele pode ou não deixar com que ocorra essa interrupção.
Sim. São exemplos aí para a gente ter uma coisa tipo, olha, quer um exemplo mais real? Vamos imaginar que esse processador aí, ele esteja comandando um elevador, tá? Ele esteja comandando um elevador. E aí, cada vez que você aperta o botão do elevador, o meu microprocessador faz a leitura dos botões, ele identifica, olha, apertou o botão 6. Sei lá onde apertou, mas foi o botão 6 que foi apertado. O que ele vai fazer? Ele vai fechar a porta do elevador, vai acionar o motor para ir até o sexto andar. Chegou no sexto andar, ele pega e abre a porta. E aí ele fica esperando uma nova interrupção. Aí o cara pega lá e aperta o botão, por exemplo, térreo. Então, outra interrupção. O que o processador faz? Ele vai lá na interrupção, lê qual foi o botão que foi pressionado. Ah, foi o botão de térreo. O que ele faz? Fecha a porta novamente, aciona o motor, chegou no térreo, ele para, abre a porta e fica esperando uma nova interrupção. Percebeu? Então esse é um trabalho constante dele que eu estou utilizando a interrupção de uma forma, né, utilizando esse pino int aí, tá? Isso, sempre aguardando aí um comando, tá? Então eu posso utilizar a interrupção dessa forma, sempre esperando um comando. Enquanto ele não está fazendo nada, ele está lá esperando uma interrupção. Agora, na NMI, eu vou colocar, por exemplo, o meu botão de emergência. Então, o que acontece na interrupção de emergência? O cara foi lá, apertou o botão de emergência. Isso, microprocessador, microcontrolador, né? Qualquer um deles. Então, o cara foi lá e apertou o botão de emergência. Ele acionou esse NMI. Tá? Então, o que acontece? Na emergência, a gente não pode utilizar elevador, a não ser que seja um elevador específico, mas normalmente não pode usar o elevador. O que o elevador faz? Recebeu um NMI, mesmo estando processando uma outra coisa, ele vai lá no próximo andar em que ele está, para e abre as portas. E dali ele não sai. Percebe? Então, você viu a diferença? Uma interrupção NMI é para caso de emergência. A outra int, não, é para você, né, fazer aí em caso de estar, obviamente, aí, né, em trabalho normal. E essa int aí, quando é que eu vou deixar esse int começar a trabalhar? Justamente quando o meu elevador já tiver em condição de uso, tá bom? Então, ligou o processador agora, ligou o elevador agora, só depois de um tempo que ele vai fazer todo o teste no sistema antes, ver se está tudo ok, e aí que ele volta. Sistema DAF, o que é sistema DAF, Vinícius? Aí eu que dancei agora. Bom, vamos lá. Alguns periféricos e algumas memórias, tá? Elas são lentas. Então, existem memórias mais lentas em que o processador trabalha muito rápido e a memória não acompanha, ou o periférico não acompanha, porque isso é mais normal ao periférico. Isso, exatamente, Israel. Um DAF seria isso aí. Um sistema falta de força, auxiliar a falta de força. Sim, tudo vai estar gravado, tá? Então são perguntas que vocês já não precisam mais fazer, tá bom? Bom, aí o que acontece? Esse wait aí, se você coloca um zero aí no wait, ele gera ciclos de clock a mais sem fazer nada, tá? Sem fazer nada. Olha só, Vinícius, eu nem sei como é que funciona realmente um elevador assim quando ele está em nível de emergência, mas eu sei que ele não pode operar e a operação dele é porta aberta. Então ele pode ir ao térreo, tá bom? Mas eu diria que é mais recomendável ele parar no primeiro lugar que ele pode e abrir as portas, tá bom? Não precisa necessariamente seu térreo, tá bom? Voltando aqui então, quando eu tenho um periférico lento ou uma memória lenta,
né, ou uma memória lenta, o que acontece? Esse periférico, essa memória, tem que gerar um sinal de wait para que o processador dê uma esperada. Wait é esperar, né? Então ele gera ciclos de clock a mais sem utilização, tá bom? Sem utilização, que ele não vai trabalhar com esse cara aí não, tá bom? Que mais? O wait, nós falamos do wait, nós falamos... Aqui, ó. Então, esses dois aqui, 25 e 23, aqui embaixo, ó. A gente tem aí bus RQ e bus AK. Então, é bus request, ou seja, requisição de barramento. Você vê, então, que é um sinal de entrada. E esse sinal de entrada, acontece o que no sinal de entrada? Ele vai pedir, né? Então, se você colocar um 0 aqui, é um dispositivo requisitando o barramento. Por exemplo, aquele DMA que eu falei para vocês. Então, o acesso direto à memória, o DMA, ele quer acessar a memória. Então, o que ele faz? Ele pede uma requisição de barramento. Ele coloca isso em 0, tá bom? Quando ele coloca em 0, o que acontece? O processador ele não aceita de imediato, ele demora um tempo. Por quê? Porque ele não pode parar, por exemplo, no meio de uma instrução, tá? Então ele demora um tempinho aí. Quando ele aceita esta requisição de barramento, ele gera um sinal para fora, você está vendo que está saindo aí, que é o bus acknowledge, ou seja, o reconhecimento do pedido do barramento. Tá? O reconhecimento do pedido do barramento. Então é um parzinho. Você pede, requisita o barramento, o processador termina o processamento dele e ele, né, gera o bus acknowledge. Então você vê que esses caras eles têm que conversar, né? Então isso é uma conversa aí entre eles aí. Puta, quando eu falei em elevador, eu me meti num rolo aí. Vocês conhecem de elevador pra caramba, hein? Beleza? Então, o bus acknowledge, tudo bem? Bus request e acknowledge. Não, pipinaço esse negócio de elevador. Pois é, conhece tudo. Tá. Então, professor. Professor. Sim. Esse sistema DAF aí, o menino está perguntando aí, é um sistema que é programado junto com o corpo de bombeiro, que no caso de incidente de fogo, ele é programado por sistema de rota de fuga. Sim. O lugar mais que tiver mais coerente para sair uma evacuação do prédio todinho, aí naquele local é programado para todos os elevadores parados naquele local. Ele abre as portas naquele local ali. Entendi. Aí o sistema DAF é para aquele ali. Tá. Não, entendi, beleza. Aí, então, eu vou corrigir meus próximos exemplos aqui, viu? Mas é bom falar com o pessoal que entende, que ele já vai colocando para isso. Bom, mas a respeito de bus request e bus acknowledge, tudo bem? Não, vou falar de elevador, sim, que é isso. Ainda mais que é um exemplo fácil, né? Beleza, então. Olha só. A gente tem aí algumas instruções, né, em que o processador pode parar, pode travar. Né? Então tem uma instrução chamada halt. Halt é parada. Né? É parada. Então o que acontece? Quando o meu processador, por exemplo, no caso aí do elevador, continuando com o exemplo do elevador, ele pegou, fechou, abriu as portas num lugar, ele pode entrar em halt. O que é esse estado de halt? É um estado em que ele vai consumir menos energia, né? Vai desligar tudo que ele não usa, né? Vai consumir menos energia e vai ficar em espera de uma interrupção. Porque esse elevador exemplo que eu dei para vocês só funciona quando alguém interrompe ele. Percebe? Interrompeu, fez o que tinha que fazer após a interrupção. Abriu a porta, ficou lá parado, beleza, então ele entra em condição de halt. Né? É uma instrução interna, fala halt, né? E aí ele sinaliza para os dispositivos externos em que ele está em halt.
Ele aguarda uma interrupção, não um comando. Tá? Ele aguarda uma interrupção. É diferente. Uma interrupção é um dispositivo externo pedindo um comando para ele. Tá? Mas a gente pode pensar, né, a nível a nível do nosso exemplo aí, ele fica esperando realmente um comando do elevador. Tá bom? Beleza, falamos. Ó, só faltou o refresh, né? Faltou o refresh, tá? Então o que acontece? O refresh é o seguinte: enquanto o processador ele estava trabalhando aí as suas instruções, tem momento em que ele pode fazer uso do tempo dele para fazer um refresh da memória dinâmica. Então esse cara aqui é um cara que usava esse pino aí para fazer o refresh. O que é o refresh de uma memória dinâmica? Nada mais é do que você fazer uma leitura na memória. Então você fez a leitura na memória, beleza, você refrescou ela, entendeu? Então o que se faz, né, no caso do refresh, olha, dá um endereço de memória, esse endereço é acionado com refresh, só isso, né? Então você aciona esse cara e não há leitura de dados, não há escrita de dados, não se faz nada aí com ele, a não ser essa operação aí de leitura da memória. Fez a leitura de memória, você tem aí então o que a gente chama de operação de refresh, tá bom? E ela é feita justamente numa hora em que o processador não tá trabalhando direitinho, tá bom? Essa aí é a máscara do CI, né? Lembra que a gente falou aí da tal ROM Scalable, né? Ou seja, da ROM que era sinalizada por máscara. Tá aí a máscara do Z80. Como curiosidade, né? Você aumentar isso aí milhares de vezes, você vai ver um transistorzinho lá dentro, tá? Bom, aqui tá basicamente aquela figura lá, só que ela tá mais separada, né? Então a gente tem aí o barramento de endereço, tá aqui address bus, e o barramento de data bus. Você vê que o data bus aqui nessa figura, ele tem a seta entra e sai, tá bom? Porque o dado pode entrar ou sair do processador. Enquanto você vê aí os endereços, eles só saem do processador, né? Então ele é um gerador. Aí a gente tem aí o sistema de funcionamento básico, que é sinal de clock, mais 5 volts alimentação e o terra, né? Então são os 3 pinos aí básicos para ele começar a funcionar. Aí a gente tem aí o sistema de controle, em que a gente tem o Memory Request, I/O Request, o Read e o WR. Você vê que nessa figura, todos eles têm uma barra em cima. Então é o Memory Request barrado, I/O Request barrado, Read barrado e o WR barrado. Quer dizer o quê? Que esses sinais são acionados em nível 0. Então quando eu tiver um 0 no Memory Request, quer dizer que eu estou requisitando a memória. Tá? Quando eu tiver um 0 no I/O Request, eu estou requisitando um dispositivo de entrada e saída, um periférico. Quando eu tiver um 0 no RD, eu estou lendo alguma coisa. Quando eu tiver o 0 no RD, eu estou escrevendo alguma coisa. E aí mais a indicação de primeiro ciclo de máquina, ou busca de código de instruções, né, o M1, e o refresh. Então tudo isso aí faz a parte de controle do sistema, né? O controle do sistema em si são todos esses pinos. Aí a gente tem o controle da CPU. Então, nesses casos, o controle da CPU, eu estou alterando o funcionamento da CPU. Então, o reset, quando você reseta, você para a CPU e manda ela reinicializar, né? Então, você está controlando a CPU. Quando você faz um wait, né, dá um pino de wait aqui, você zera esse pino de wait, você está pedindo para que a CPU vá mais devagar, vá mais lerda, né? Então você está controlando a CPU. Quando você pede um int ou um NMI, então esses pinos aqui vão a 0. O que acontece? Você está executando uma interrupção, seja mascarada ou não. E essa interrupção é o quê? Para o programa principal da CPU e vai executar uma rotina de interrupção, uma rotina específica de interrupção.
E aí o halt, né, informando ao resto do sistema que a CPU está em halt, né, está parada. E a gente tem o controle de barramento da CPU, que é justamente a requisição de barramento e o reconhecimento dessa requisição, tá? Em que a CPU realmente sai desse processo. Bom, aqui a gente tem um circuito de clock basicão, né? Então isso aqui é um oscilador, né? Então essas duas portas inversoras associadas a dois resistores e mais o cristal e o capacitor aqui embaixo, nada mais faz do que gerar nesse pino um sinal de clock, tá bom? Então esse aqui é o recomendado pelo fabricante, lá dado pelo fabricante aí, tá bom? Feito aí com 74LS04, tá bom? Então ele nem é muito longe já pelo próprio CI, tá bom? Então você vê que esse cara aqui está trabalhando aqui em 2 MHz, tá bom? Se eu não me engano, esse cara aqui vai mais longe a 8. Ele tem que ter os 5 volts e ele tem que ter o GND. Liguei esses três aí, basicamente eu tenho o meu circuito mais básico aí operando, tá? Não tem nada mais básico que isso. Varia, tá bom? Varia, porque cada fabricante às vezes até põe os nomes diferentes. E, por exemplo, tem pino que hoje não existe mais. Então, por exemplo, o refresh. Hoje não se faz mais refresh, né, em sistemas aí o datasheet é sempre o mais, né, importante nesse ponto de vista aí, tá bom? Então eles variam bastante. Algumas funcionalidades se mantêm, como o barramento de databus, né, barramento de dados, o barramento de endereço, então isso é mais ou menos comum, né? Pedidos de interrupção, normalmente eles têm outros nomes, né? Às vezes int 0, int 1, int 2, às vezes nem tem, né, esse nome. Vocês vão ver, por exemplo, quando a gente for na próxima aula, que a gente for ver os PIC, os nomes são totalmente diferentes, tá bom? Alguns mantêm-se e tal, mas isso é individual de cada fabricante, tá bom? Alguns copiam e ficam iguais, outros não. Você vê que o próprio... no exemplo que eu dei para vocês de memória, tinha cara que chamava o barramento de dados de I/O, não é isso? Então, esse caso é o manual. O manual é o cara que mais ajuda. Nós vamos no manual 280 hoje, viu? E olha aí a arquitetura do 280, a arquitetura interna dele, como é que ele funciona basicamente aí, tá? Esse é o, né? Como é que ele é composto lá, né? Como é que ele é composto. Então esse cara aí, né, é o que vai ditar algumas coisas aí a nível de funcionamento, tá bom? Então eu tenho aqui a minha ALU ou ULA, tá? Então essa ULA aqui, a unidade lógica aritmética, esta ULA, esta unidade lógica aritmética, aqui onde a gente vai fazer as operações de soma, subtração, operação lógica, operação de subtração, de comparação, tá? Todas as operações lógicas e aritméticas estão colocadas aí nesse dispositivo aí, tá? Não sei se faz para alimentação. Pois é, né? O que eu vou fazer, né? Cachorro. Bom, o que a gente pode verificar é o seguinte, ó, que numa parte da ULA eu tenho o acumulador. Então lembra que a gente tinha lá o W0 no PIC, né? Então no W0 no PIC, aqui a gente tem o acumulador. Então sempre um dos operandos, ou seja, uma entrada aqui da ULA é esse acumulador, que a gente chama de A ou A', né? O que ocorre aqui na ULA, ela era refletida aqui nos flags. Então eu tinha dois flags também.
o flag F e o flag F'. Tá bom? Então vamos supor aquela história que nós colocamos. Você fez uma subtração, essa subtração deu 0, ela é sinalizada aqui no flag. Tá bom? A gente tem nesse sistema sempre dois conjuntos aqui de registradores. Os conjuntos sem linha e os conjuntos linha aqui, tá bom? Eles são duplicados e eu posso usar um ou outro, tá bom? Basicamente os mais utilizados aí eram BC, DE e HL, tá bom? Esses eram os mais utilizados aí. Então vou fazer alguma instrução, né? Então eu vou usar o BC, o DE ou o HL, ou individual ou em dupla, né? Então eu posso usar o BC como sendo um registrador de 16, ou só o B como sendo um de 8, ou só o C como sendo um de 8, tá bom? Aí a gente tinha aí dois registradores de indexação, e X e Y. O que é esse registrador de indexação? É um registrador para tabelas, tá? Então ele me dá o início da tabela e a gente vai e dá uma variação aí na tabela. Então eles eram para tabelas. O stack pointer, que era o controlador da pilha. Então lembra que nós falamos ali da pilha lá no PIC na aula passada? Então aqui eu tenho um registrador chamado stack pointer que controla essa memória de pilha. E aqui embaixo o PC, que é o controlador de programa, o contador de programa, né? Então esse contador de programa, qual que é a funcionalidade dele? Ele vai indicando em que memória que está a sua instrução ou o dado que você tem que buscar na memória, tá? Quero fazer uma instrução do tipo goto, que o pessoal comentou. Então eu altero esse PC, tá bom? Aí você vê que o barramento interno aqui de cima é de 8 bits, então esses registradores aqui são de 8 bits, tá? E aqui eu tenho um barramento para endereço de 16 bits. E você vê que alguns caras são justamente associados aqui, ó, PC, o stack pointer, e X e Y. Por quê? Porque eles trabalham com o barramento de endereço. Bom, aí a gente tem o controle de barramento, tá? E aqui quando um dado entra, vamos supor, chegou uma instrução, onde que ela vai? Ela vai no IR, que é o Instruction Register, ou registrador de instrução. Ele segue para o decodificador de instruções, né? E aí ele vai gerar a lógica para que haja o controle de todo esse sistema. Então, esse cara aqui, na hora que ele controla, vamos supor, eu quero fazer uma soma de A com B, né? Então ele vai fazer uma instrução do tipo ADD A, B. Então o que é ADD? ADD é soma. O que ele vai somar? Ele vai somar o registrador A com o B. E a resposta vai para o A. Né? Então sempre a resposta vai para o acumulador. Então o que ele faz aí? Ó? Esse cara aqui, quando ele recebe a instrução e fala, poxa, olha, essa instrução aqui é uma instrução ADD A, B. O que ele faz? Ele pega, coloca aqui nesse mux aqui, para o B sair, e sinaliza para esse dado do B ir para o temporário. Aí ele comanda, né, a ULA aqui, ó. Ele comanda a ULA para que seja feita uma soma, e esse resultado, então, que aparece aqui, ele é mandado, então, para o acumulador. Tá? Então, isso é feito em etapas, sempre a partir do que foi decodificado e pelo controle lógico, tá bom? Beleza, basicamente esse aqui é o que a gente tem aí dele, e focado no que ele tem dentro, é que gera as minhas instruções, concorda? Então, se a minha ULA sabe fazer soma, eu posso ter um ADD. Se ela sabe fazer subtração, eu posso fazer um sub, percebe? Então, ele é sempre focado aí. Então, conhecer
essa estrutura interna, essa arquitetura interna do processador é importante, tá? Então tá aqui, ó. Então, nos registradores, a gente tem como controle o stack pointer e o PC, tá? O stack pointer e o PC. A gente tem os registradores de propósito geral, que é o acumulador, os flags, BC, DE e HL. E aqui a gente tem os registradores alternativos, que são os linhas, né? Então eu posso, hora, trabalhar com o geral, hora trabalhar com o linha. Registradores de index, que são o IX e o IY, tá? E eles têm também esses dois aqui de controle de hardware, que é o registrador de refresh e o registrador de interrupção. Tá? Então eu não comentei lá, mas eles são de controle de hardware. Então o R para refresh e o I de interrupção. E os flag bits, ou seja, o que ele sinaliza lá, né? Então ele sinaliza o sinal da operação, se foi 0, um carry aí chamado health carry, se ele é paridade, se o número é negativo e a operação de carry vai 1. Tá? Então o que a gente percebeu aqui? Que essa sistema de microprocessador, ele comanda memória, comanda interfaces de entrada e saída, e ele tem que ter um protocolo, né? Então, por exemplo, ele ficou bem visível o protocolo quando a gente falou do handshake, né? Então, falando do handshake, quando a gente falou do barramento, né? Então, ele pede o barramento e depois que o processador falou, não, legal, ele sinaliza que o barramento está ok. Né? Então, esses protocolos de comunicação são handshake, são o aperto de mão, tá? E ele exige também uma sincronização do sistema, tá bom? Então, basicamente, o que eu ligo depois no processador? Como é que eu faço o interfaceamento? Do barramento de dados, ó, saem todos os meus dados que são ligados aí, tanto nos dispositivos de periféricos, nos dispositivos de I/O, quanto no meu dispositivo de memória. E olha a diferença, ó. No dispositivo de memória chega o sinal de memory request, enquanto no dispositivo de I/O chega o sinal de I/O request. Eu não posso misturar uma coisa com a outra, a não ser que você queira fazer um banco de memória como sendo um dispositivo de I/O, que foi o que nosso amigo fez no MSX, tá? E eu tenho 16 bits de endereço, né? 16 bits de endereço. Esses 16 bits de endereço também são comuns e por isso que eu posso endereçar até 64K de endereço. Justamente porque eu tenho 16 bits. Então é aquela história, né? 2 elevado a 16 é 2 elevado a sexta, vezes 2 elevado a décima. 2 elevado a sexta é 64 e 2 a décima é o K. Por isso que esse cara consegue endereçar até 64K. Nem sempre isso é totalmente utilizado, tá? Então, ó, um exemplo aí já. Então, eu tenho que ter meu sistema oscilador, né? Então, é o meu clock, para gerar meu clock. Eu tenho que ter alimentação, ó, 5 volts, então eu tenho que ter o meu sistema de alimentação. Olha aqui um pininho de reset, né? E esse reset aqui, ó, ele é feito via capacitor. Então, o que acontece? No momento que você liga esse dispositivo, esse capacitor aqui está descarregado. Então, eu tenho um 0 aqui. Então, esse 0 aqui me garante o reset. Então, é um reset ao ligar. Por quê? Porque esse capacitor está descarregado. Descarregado, eu não tenho tensão aqui. Ou seja, como se eu tivesse um curto do pino de reset para o pino de terra.
Com o passar do tempo, né? Então meu tempo aí vai aumentando, o que acontece? Eu vou tendo uma carga aqui nesse capacitor até que ele chega em VCC. Chegou em VCC, esse pino aqui vai a 1 e o meu sistema começa a funcionar, tá bom? Então esse aqui é um pino de reset, ele tem que ter esse cabo de reset aqui, ó, tá? E aí eu tenho uma memória ROM, ele tem que obrigatoriamente ter uma memória ROM. Eu não tenho um dispositivo microprocessado ou microcontrolado sem memória ROM. Por quê? Porque é ali que está as instruções iniciais. Entendeu? É aquela história de você perder a nossa memória permanente. Então, se eu perco a memória permanente, é lá que está o controle, por exemplo, do coração. Perdeu o controle do coração, o que acontece? Já era, né? Blá, blá. Então, o nosso dispositivo tem que ter memória ROM, tá bom? Então, o que a gente tem a memória ROM aqui, ó? Eu tenho uma memória ROM aqui, ó, de A0 a A9, tá chegando aqui, ó, tá? Então, isso dá 1K, né? Então, essa memória tem 1K de endereço. Por quê? Porque ele tem 10 linhas de endereço, tá bom? E essa via de dados aqui é uma via de dados de 8 bits, né? Ela tem um byte aqui, né? Então, 8K-bit é o quê? 8K-bit é a capacidade da memória, tá? A capacidade da memória. Bom, beleza. O que acontece aí? Eu quero acessar essa memória. Então, no momento em que há um reset, eu começo com o meu contador de programa, com o meu PC, em 0. O que faz o reset normalmente? Ele vai lá e coloca isso aqui em 0, né? Não, aqui nesse dispositivo não tem memória cache, tá? Exatamente, Alexandre. Nessa ROM aqui que eu tenho a programação básica para ele funcionar, tá? Então, não é a programação do CI, mas a programação do sistema. Então, esse sistema, para ele funcionar, está dentro dessa memória ROM, tá? Tá dentro dessa memória ROM. Então, ó, e aí, qual que é o primeiro passo? Depois do reset, a primeira coisa que ele faz é um opcode fetch. Então, o que é o opcode fetch? Fetch é busca. Op é operation e code é código. Então, busca do código de operação. Então, ele vai lá na memória. Qual é o endereço de memória? No endereço 0000, aquele que está sendo apontado pelo PC. Busca aquela instrução. Então, para ele buscar aquela instrução, ele vai fazer uma leitura na memória. O que ele faz, então? Ele coloca um 0 aqui no memory request e coloca um 0 aqui no read. Colocou 0 e 0, essa memória aqui, ó, ela habilita e coloca os bits aqui. Então, ele lê esse opcode fetch e decodifica. Então, a próxima coisa é decodificar a instrução, tá? Ele decodificando essa instrução, ele vai falar, putz, olha, sei lá, eu vou fazer uma soma, vou fazer uma subtração, enfim, ele pode fazer muitas coisas, tá bom? Vamos supor que ele queira, por exemplo, ler esse dispositivo aqui, ó. Então ele tem um PIO aqui, ó, tá? Então esse PIO aqui, ó, Z80 PIO, é diferente da Z80 CPU. O que é esse PIO aqui? É uma entrada e saída paralela. Então, ó, ele tem aí 8 pinos aqui na porta A, que são saída, e 8 pinos na porta B, que são entrada. E aqui a gente comanda o endereço. Quem que eu vou trabalhar? Se vai ser com a porta A ou vai ser com a porta B? Então, isso aqui, ó, você está vendo que ele está ligado aonde? No endereço. Ele também recebe o clock e ele recebe o M1, ó.
Então, para funcionar, ele tem que estar todo interligadinho aqui, tá bom? No momento em que você, vamos supor que você queira acessar esse cara, então você dá por exemplo, vamos supor que a gente quer fazer um read, né, nessa memória. Então a gente vai fazer uma instrução do tipo input, vamos colocar, e o endereço 00. Então aqui está o endereço do meu periférico. Então quando ele coloca imp, que é input 00, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar 0 em A0, 0 em A1, 0 em todos A0. Ele vai colocar esse memory request aqui em 1. Isso quer dizer que essa memória aqui vai sair de circulação, ela vai estar em tree state. Então esse dado aqui, ó, já não vai mais vir daqui, tá? Por quê? Porque essa memória aqui, ó, este 1 aqui, ó, este 1 aqui, porque eu não estou pegando memória agora. Para fazer o imp, eu vou fazer uma leitura de periférico, ou seja, quem é que vai a 0? O IO request. Ó. Então o IO request vai a 0, enquanto esse memory request aqui vai a 1. Então esse 0 aqui habilita o CI, tanto no IO request quanto no chip enable. E como eu quero fazer uma input, né? O read aqui continua em 0, ou vai a 0 de novo. Ó. Esse 0 aqui quer dizer que eu quero fazer uma leitura nesse dispositivo. Então aqui eu dou endereço e aqui eu informo a leitura. Aí o que acontece? O que está aqui nessa entrada de dados aqui, ela vai passar para a via de dados, esse barramento. E esse cara vai fazer essa leitura aí. Tá? Então percebe que eu tenho que ter um modo de comunicação aí entre esses CIs aí, tá bom? Há um handshake aí, tá bom? Há um handshake aí desse processo todo aí. Olha, aqui a gente tem um exemplo que inclusive eu copiei do manual do Z80, ó, tem um errinho lá, ó. Tá aqui um 9 aqui, ó, tá vendo, ó? Então não é de A7 a A0. Se essa memória é 1K por 8, ela tem que ser de A0, de A9 a A0. Sacou? Até o dono do CI tá fazendo. Então essa memória aqui ele falou que ela é habilitada em 0 com um E aqui, ó, né? Um E. Quando as duas vão a 0, quando as duas vão a 0, é habilitado aqui esse cara. Né? Essa habilitação aqui também tem conjunto com o A10, tá bom? Então, no caso, o A10 tem que ser em 0 para que esse cara aqui seja habilitado. Ó, a barrinha aqui, tá bom? Beleza. Então, enquanto esse cara está trabalhando com os endereços indo de 0000 até 3FFF, eu estou acessando quem? Eu estou acessando esta memória aqui, ó, tá? Por quê? Porque justamente os endereços que tem esta configuração junto com o 0 aqui em A10, tá? Então, quando eu pego desse endereço 0000 hexa até 03 FF hexadecimal, o meu A10 aqui, ó, ele é 0, tá bom? E aí essa memória aqui, ela é acionada por conta desse chip enable 2 aqui em 0, ok? Beleza. Agora, ó, a gente tem duas memórias aqui bem menores. Então, cada memória dessa aqui, ó, ela é 256 por 4. Então, eu preciso de duas memórias dessa, ó, para que eu tenha um barramento de 8. Então, aqui, ó, esses dois aqui faz uma expansão de dados, né? Então, eu tenho aqui uma expansão de barramento de dados aqui, ó. Uma faz a parte baixa, de D0 a D3, e outra memória faz a parte alta,
de D4 a D7. Então, as duas têm que funcionar ao mesmo tempo, tá bom? E aí vocês vão ver que os pinos que elas estão interligadas são os mesmos, tá bom? Ó, o read tá ligado aí neste pino aí de habilitação de memória. Então, quando esse cara aqui vai em 0, vai em 1, ele vai fazer a habilitação de memória. E o WR, ó, ele está indicando aí se eu vou fazer um write, no caso o write aqui em 0, e o read em 1. Tá bom? Então, o pino de read 1280 está habilitando esse cara aqui, junto com o WR que está indicando qual que vai ser a operação. Vai ser escrito a leitura uma vez que esse cara é uma RAM. Tá bom? Basicamente os pinos a gente numera eles, né, conforme o sistema, ou seja, conforme o Z80. Tá bom? Então a gente dá preferência para dar o nome dos pinos pro cara que mais tá mandando no meu sistema, ou seja, no caso esse Z80. Tá bom, Alex? E ó, o Memory Request é a requisição de memória. Então, quando eu estou trabalhando com a requisição de memória, esses dois caras são habilitados pelo CI1, né? Então, habilitei a memória, beleza. Esse cara aqui entra. Porém, se o chip não tiver habilitado, esse cara aqui mantém do lado de fora. Então, a RAM tá do lado de fora. E outro cara, para habilitar ele, né? É o C2, Chip Enable 2. Então, o que acontece? O Chip Enable 2, nesse caso aqui, ó, ele é habilitado em 1. Ó, ele não tem barramento, também não tem bolinha aqui. Então, esse cara aqui, o A10, ele tem que ser 1. Quando que o A10 vai a 1? Justamente do endereço, quando o endereço vai para o endereço 400. Então, do endereço 400 hexa até 4FFF, eu tenho trabalhando a RAM. Isso aqui é o que a gente chama de mapa de RAM, né? Mapa de memória ou organização de memória, tá? Então não precisa falar que é espaço de RAM, não, porque tem ROM aqui também, né? Ó, né? Então é organização de espaço de memória. Mas ó, isso aqui eu copiei do fabricante, tá bom? Viram lá então que eu tenho aqui um endereçamento, e esse endereçamento depende do quê? Do hardware que eu coloquei aqui. Tá bom? Que horas tem, Guido? 9h04. Ó, essa aqui é uma interface mostrando aí como é que funciona a memória dinâmica. Como isso aqui a gente não usa, eu vou pular esse cara aqui, tá? Mas essencialmente é o seguinte, ó. Essencialmente, o A12 ele vai identificar se eu estou trabalhando nesta memória ou nessa aqui de baixo. Então, para mim refrescar a memória, eu preciso do quê? Eu preciso de uma leitura. Ave Maria, Nossa Senhora Aparecida, pode chamar todos os santos. Essa aqui é das mais pesadas das aulas que a gente tem, viu, Vinícius? Com certeza. Mas basicamente é o seguinte, ó. O A12 ela vai identificar qual das memórias que eu vou ler, se é a de cima ou se é a de baixo, tá bom? Refresh, junto com o Memory Request, vai liberar para a gente essa leitura na memória, seja na memória de cima, seja na memória de baixo. Fazendo uma leitura nessas memórias aqui, qualquer uma, eu vou trabalhar, né? Eu vou executar aí o meu refresh, tá bom? E você vê que, ó, esta memória de baixo, ela é trabalhável com a 12 em 0. Ó. Você vê que a paginação dela, ó, vai do endereço. Não, isso está errado. Ó, tem erro aqui, tá? Então esquece isso aqui, ó. Isso aqui está errado. Tá? Ele não pode endereçar dessa forma aqui, não. Tá bom? Mas, ó, isso aqui foi copiado do manual dos 80. Você vê que até o próprio dono da coisa faz as coisas assim mais ou menos na meia boca, né? Bom, beleza. Isso aqui é importante, tá?
Na anterior, ele sai daqui, ó. Deixa eu ver. Esse cara aqui também tá estranho, ó. Ele vai só lá pra cima, tá? Eu preciso analisar esse cara aqui ainda também, viu? Esse cara aqui tá estranho, ó. Bom, vamos para o que realmente importa. Então, esse aqui é um clock, tá bom? Um clock lá. E ele basicamente tem 3 etapas aqui, ó, que formam o meu ciclo de instruções. Tá? Então, o meu ciclo de instruções para os 80, ele tem basicamente aí, né? Basicamente, 3 etapas, tá? Que é o M1. Então, cada etapa dessas aqui, ó, cada etapa dessas aqui, que é uma operação básica, né? Então, cada operação básica, então, M1, M2 e M3, M1, M2 e M3, é chamado de ciclo de máquina, ok? Então, o que é o ciclo de máquina? É uma operação básica dela, pode ser qualquer operação. Então, aqui a gente tem 3 operações. Quais são as 3 operações? A primeira é o opcode fetch, ou seja, a busca do código de instruções. Tá? O Z80 ele precisa de 3 ciclos de clock. O ciclo T1, o ciclo T2, T3 e T4. Tá? T1, T2, T3 e T4. Então, todo opcode fetch, toda busca de código de instrução, ele tem 4 ciclos de clock. Tá bom? Por quê? Porque o quarto ciclo aqui é exatamente para executar a instrução. Tá bom? Esta outra parte aqui, ó, o M2, é um ciclo de busca de memória, né, uma leitura de memória, e M3 uma escrita na memória. Tá? Então, essa leitura na memória e a escrita na memória são 3 ciclos de clock. Bom, a instrução pode ser composta só da M1, pode ser composta de M1 e M2, M1, M2 e M3, e ele pode até ter mais ciclos de máquina. Tudo bem? Então ele pode ter mais, isso no caso dos 80. Então esses 80, ele é padrão CISC, né? Então as instruções são complexas. Tá bom? E por conta das instruções serem complexas, essa máquina é muito chata, é muito complexa. Então ela pode, dependendo da instrução que ela está recebendo, esse ciclo aí, né, de instruções pode ser mais longo ainda. E pode ter outras buscas de memória. Tá bom? Então ele é um cara mais chato aí que o normal, justamente porque ele é CISC. Aqui só para, né, mudar um pouquinho, ó, a gente tem aqui um mapa de memória do PC, do IBM PC. Então, quando a gente liga o IBM PC, o que acontece? Ele vai começar a trabalhar a partir desse endereço aqui mais alto, ó, FFFF. E é aqui que vai estar o meu sistema básico de operação aqui, tá bom? Então, meu sistema básico de operação ele vai estar aqui. Tá? Aí a gente tem uma área de memória para controladora, uma área de memória para vídeo e uma área de memória aqui, ó, né, que a gente chama de memória convencional, que é justamente a minha memória dos programas. Tá bom? Mas o PC em geral, ele começa a trabalhar aqui no sistema operacional. Tá bom? Aqui é um exemplo aqui do nosso Power On Reset Circuit, né? Então, o circuito de reset, já tinha comentado. Esse aqui, adicionalmente, tem uma chave de reset, né? Então, ele tem uma chavezinha que ele curta-circuita o capacitor e descarrega esse capacitor aqui. E automaticamente coloca o nosso sistema em estado de reset. POR é Power On Reset. Power On Just é sem o reset. Aí o que acontece? Executa esse reset, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquela rotina, né, do post, Power On Self-Test, que é o autoteste ao ligar, e vai começar a trabalhar na BIOS. Bom, isso é o